Hoje iremos falar sobre o Acronos MDM, Mobile Device Management, gerenciador de dispositivos móveis. O Acronos MDM é uma plataforma abrangente que irá ajudar as empresas a lidar com os dois tipos de dispositivos móveis, os chamados COAP, que são dispositivos móveis que a empresa fornece aos funcionários, ou seja, a empresa é proprietária do dispositivo. E os dispositivos BYOD, Bring Your Own Device, que são dispositivos que os funcionários levam para a empresa, ou seja, o funcionário é o proprietário do dispositivo móvel. Vamos lá. Aqui nós temos uma breve apresentação e história da nossa empresa, nossa missão e visão. E aqui vamos começar a falar sobre o Acronos MDM. Esses são os modelos de gerenciamento que eu acabei de comentar no início. Tem o COAP, né? Ou seja, todos os dispositivos pertencem à empresa. Então, o Acronos MDM vai gerenciar esses dispositivos móveis que pertencem à empresa, né? Assim como o BYD, Bring Your Own Device. O funcionário leva o seu dispositivo móvel, celular, tablet, para a empresa. Aí os apps da Acronos poderão ser instalados nesses dois modelos de gerenciamento. E pelo sistema web server, nós poderemos controlar esses dois modelos de gerenciamento. Então, como seria o diagrama, né? Aqui nós temos os dispositivos móveis, né? O BYD e o COAP, e aqui eles interagindo com o banco de dados, né? O web server, e interagindo com o Public Store. Você vai ver que o Acronos MDM ele tem um Public Store, como se fosse um Play Store, uma Play Store ou uma Apple Store. Então, a empresa vai ter o Public Store dela, onde ela vai poder definir os softwares que ela deseja que os funcionários utilizem ou que seja mandatório a instalação no dispositivo. Então, depois eu vou estar mostrando para vocês. Então, o Acronos MDM, o que ele faz? Né? Gerenciando os dispositivos móveis. Então, nós vamos ter um gerenciamento dos usuários, vamos saber todos os usuários que estão utilizando o dispositivo, nome, login, que tipo de celular que ele está utilizando, se é tablet, que sistema operacional. Então, veja que hoje ele suporta os smartphones e tablets líderes de mercado, como iOS e o Android. Configuração dos dispositivos, nós vamos poder definir algumas configurações do dispositivo, como câmera, entre outros. Vamos criar regras baseadas nas permissões do usuário. Vamos ter um console de gerenciamento para o usuário final, que seria o Store, né? O usuário vai ter um Store e também vai ter um gerenciamento. Ele vai conseguir gerenciar o seu dispositivo remotamente. Vamos supor, ele perdeu o dispositivo e quer bloquear o dispositivo ou apagar todos os dados, ou saber onde ele está, né? Via GPS. Ele vai conseguir fazer isso tudo via web server. Ele acessa uma página da internet e consegue saber onde está o dispositivo dele. Ele vai poder fazer uma limpeza, acionar a criptografia, configurar a criptografia, vai fazer gerenciamento dos aplicativos que estão instalados em cada celular, vai ter essa informação, todo administrador, né? E o usuário final vai ter acesso somente ao dispositivo que ele está utilizando, ou os dispositivos que ele esteja utilizando em função do login dele. Então, ele consegue ver todos os apps. Veja, aqui tem um application list. Depois eu vou estar mostrando direto no web server para vocês. E vai ter alguns relatórios e análise, se está em compliance ou não, e entre outros relatórios. Aqui tem as funcionalidades do Android, né? O que nós conseguimos fazer com o Android via web server, né? Nós vamos poder bloquear o dispositivo, fazer a limpeza de senha, de desbloqueio, ou seja, você vai poder limpar a senha que desbloqueia o Android. Você vai poder configurar o Wi-Fi, você vai poder desligar a câmera, desativar a câmera. Eu não quero que o usuário utilize a câmera dele, ele não vai poder usar a câmera. Você vai criar a policy das senhas, você tem um mínimo de caracteres, entre outras configurações que nós podemos definir no Android. Então, crio regras, né, nas policies das senhas. A senha do usuário para a limpeza do dispositivo, você vai poder colocar uma senha caso o usuário queira limpar totalmente o dispositivo dele. Vai poder realizar envio de mensagem para todos os dispositivos móveis, ou para alguns, ou para grupos de dispositivos. Vai poder encriptar todos os dados, realizar o mute, ou seja, desligar o som do dispositivo, vai poder alterar a senha de bloqueio, vai obter informações como a informação da bateria, memória, informação do operador, se
se detectou o root no dispositivo, e informações dos aplicativos que estão instalados e a localização via GPS do dispositivo. Aqui temos as funcionalidades do iOS, o que nós temos, que nós conseguimos pegar, né, do iPhone e do iPad. Vamos poder configurar o bloqueio do dispositivo, limpeza da senha de desbloqueio, configurar o Wi-Fi, a câmera, poder desativar a câmera, a policy das senhas, configurar a VPN dele, o e-mail, o calendário, LDAP, para poder remover o registro do dispositivo pelo web server. Tem informações de bateria, de memória e dos aplicativos instalados. E nós temos já o web server sendo acessado. Aqui é o dashboard do console EMM. Então nós vamos ter já no dashboard quantos dispositivos sendo controlado. Aqui nós vamos ter a divisão por sistema operacional, quantos Androids, quantos iOS possuem na empresa. E aqui se todos estão em compliance, né? Se todos estão obedecendo às regras de aplicativos e entre outros que nós podemos configurar. Aqui já temos as regras, né? Podemos criar várias regras e dentro delas vocês vão ver que tem permissões, depois eu vou acessar via web server para vocês darem uma olhada. Aqui é uma informação de um dispositivo, o que nós temos de informações, logs, posição de GPS e aplicativos. Aqui seria o Store, né? O que os funcionários poderão acessar e instalar nos dispositivos. E aqui o Publisher, né? Aqui seria um administrador, né, da empresa que vai poder publicar, né, apps para os funcionários, tanto do Android como do iOS. Agora vamos falar sobre o web server do Acronos. Então nós podemos acessar por esse endereço aqui, www.acronos-mdm.com.br. E aqui nós estamos, a primeira tela é o dashboard. Então no dashboard nós temos o Mobile Management Console, ou seja, aqui nós vamos gerenciar todos os dispositivos da nossa rede, né, da nossa empresa. O Mobile App Store. Então aqui nós vamos acessar todos os aplicativos que o nosso publisher, né, tá vendo aqui o terceiro é o publisher, nosso publisher disponibilizou da empresa. Ou seja, esse daqui seria o nosso Play Store ou Apple Store, né, no caso da empresa. Então aqui nós vamos ter todos os aplicativos liberados pela empresa. Nós podemos instalar se nós quisermos, ou também, vocês vão ver que através de policy nós podemos forçar o usuário a utilizar, a deixar instalado esse aplicativo no dispositivo dele. Então, primeiro vamos vir aqui para o Publish. Esse daqui é o Publish. Então, quem for a pessoa responsável de disponibilizar os aplicativos para os funcionários, ela vai poder vir aqui, né, colocar um novo aplicativo, né, do Android, iOS ou web. Então, pode ser tanto local, né, um arquivo, como pode ser público, né, você pegar o package name lá da Apple Store, do Play Store, e colocar aqui. Então, vamos cancelar. Então, aqui nós já cadastramos 3, veja. Já tem 3 cadastrados. E depois pode ser adicionado mais. E aí, quando o funcionário acessar o Store, veja, aqui nós já até abrimos, né? No caso, seria esse daqui. Quando ele abrir essa tela aqui, ele já vai ter os aplicativos que já estão cadastrados. Ou seja, aqui seria o nosso Play Store, Apple Store da nossa empresa. Todos os aplicativos que a empresa liberou para os funcionários. E aí ele vai poder acessar via mobile e instalar esses aplicativos se ele quiser no celular dele. Aí aqui nós já temos o console EMM, ou seja, seria esse primeiro botão aqui, né? Mobile Management Console. Vamos voltar lá. Então aqui quando você entra, ele já te mostra um dashboard, né, de quantos dispositivos móveis nós estamos gerenciando. Aqui nós temos 6 dispositivos móveis, que seriam tablets e celulares. Todos aqui, os 6 dispositivos são Androids, poderia ter um iPhone aqui e um iPad também. E todos estão em compliance, estão obedecendo às regras criadas pelo web server. Aí você vai ver que se nós clicarmos, vamos abrir os compliance e nós vamos ver os relatórios. Vou abrir na outra aba aqui. E aqui também os por sistema operacional, por OS, Operational System. Então vamos lá. Então aqui todos estão em compliance, tá vendo? Eu gerei um relatório, todos estão em compliance. Aqui tem o e-mail
do celular, né, ou do tablet, tem o número deles. Aqui são por sistema operacional, né, por plataforma e suas versões. Agora vamos para a próxima tela. A próxima tela é a configuração de policies. Não, desculpa. Aqui são as configurações dos usuários, né? Que regra cada usuário está obedecendo, veja. Então aqui nós vamos poder definir uma regra para cada usuário. Então vamos entrar aqui no Assign Rules. Então, veja, esse usuário está obedecendo as regras que vêm dos meus funcionários. Essa foi uma regra que nós criamos aqui. E o Publish, Review e Store, que são os padrões do sistema, quando o sistema é instalado. Então vamos para o próximo. Aí aqui já é cada regra específica, veja, né? Aqui nós temos por usuário e suas regras. Então meus funcionários, Publish, agora vamos ver os meus funcionários. Veja que nós temos o admin, o que ele tem de permissões, e os meus funcionários, o que ele tem de permissões. Vamos entrar aqui no admin, você vai ver que é tudo liberado para ele. Ele já carregou, então o que o administrador consegue, né, controlar, configurar, né, o que o administrador do sistema. Aí você pode criar uma outra regra aí, né, e definir que meus funcionários ou outro não têm acesso a essas informações. Aqui nós já temos as policies, né? Então vamos ver, aqui nós podemos ver. Vamos abrir outra janela e vamos abrir o View Edit. Então, aqui nós vamos especificar essa policy para quem que vai, se vai pela regra, se vai por usuário ou se vai por plataforma Android ou iOS. Então você pode especificar essa policy vai aplicar a quem. Ok? Então vamos voltar aqui nas policies, nós temos o que nós podemos controlar de regras, né, nos dispositivos. Então aqui no geral nós podemos definir, né, nos dois sistemas operacionais, né, iOS e Android. Definir o Wi-Fi dele, definir as regras, né, de senha, né, o máximo, tamanho máximo, mínimo, dia para expirar, entre outras configurações. O que nós podemos restringir da câmera? Nós podemos desativar a câmera do iPad, do iPhone, do Android. Aí no Android específico nós podemos encriptar os dados, né, aqui a senha e ligar a encriptação dos dados no Android. Do iOS nós podemos configurar a APN e o LDAP. E aqui nós temos, para os dois, nós temos as policies. Então nós podemos criar uma blacklist de aplicativo, assim como, veja, aqueles três que nós configuramos no Publish, né, que aparece na Store de cada funcionário, eles estão aqui. Ó. Então nós podemos forçar, falar, não, todo mundo vai ter que usar o Norton. Aí de salvar aqui vai aparecer para todo mundo instalar o Norton lá no dispositivo, todos que seguem essa policy, essa regra. E salvar. Aqui nós já explicamos, né, da policy, né, para quem vai ser aplicada a policy. Aqui nós já temos, ó, veja, aqui é o Device Management. Então nós estamos gerenciando os dispositivos que estão cadastrados. Lembra que eram 6, né? Aqui nós temos 6 dispositivos. Então aqui, quem são os usuários, que plataforma ele está utilizando, qual a versão. E aí se clicarmos nesse link, nós vamos ter informações de cada dispositivo. Ó, veja, aqui embaixo nós também podemos enviar para todos esses celulares aqui, nós podemos enviar todos esses comandos. Vendo? Eu quero desligar a câmera, eu quero enviar uma mensagem para todos eles. Eu quero quero desligar o som de cada um, de todos eles, né? Definir uma senha, dar um lock na tela deles e assim por diante. Agora eu já deixei aberto aqui na janela um desses dispositivos aqui. No caso aqui eu abri o do Cristiano. Então aqui nós podemos fazer já um controle individual. Então nós podemos desligar o som, definir a senha, mandar uma mensagem, limpar todo o dispositivo dele. Veja que ele mostra a última localidade desse usuário, o último dado que ele pegou é o GPS, como está a bateria dele, está descarregando, quanto que tem de dados ocupados na memória. Quando foi enviado as últimas informações, veja, foi enviado hoje mesmo, dia 17/11, às 8h04 da manhã. Se ele está em compliance ou não com as regras, né, de policies que foram definidas, né, se ele está obedecendo ou não.
E aqui todos os aplicativos que estão instalados nesse dispositivo. Veja, nós temos toda a lista dos aplicativos que foram instalados nesse celular. Pode ser um tablet, ou, no caso aqui é um celular. E aqui temos de mais um usuário, a última localização dele, e aqui é o último horário que foi enviado os dados, esse aqui foi enviado hoje às 11 da manhã, assim como os seus aplicativos que estão instalados. Veja aqui, ó, tem um agente MDM Acronis, esse é o agente que tem que ser instalado. Um outro detalhe interessante é aqui nos usuários, vamos voltar lá nos usuários. Vamos lá, configurações. Veja, esses usuários já estão cadastrados. Nós podemos enviar um convite para eles, então eles vão receber um e-mail padrão lá com o link do software. Então, eles abrindo este link lá no dispositivo deles, automaticamente vai detectar o sistema operacional e vai baixar o aplicativo correto para ele, Android ou iOS. Então, aqui nós podemos enviar o convite, ou quando nós adicionarmos o usuário, veja, vou adicionar um usuário, vamos colocar o login, né, o login dele, o nome dele, o último nome dele e o e-mail. Assim que nós clicarmos em adicionar, este e-mail que está aqui vai receber o login e senha. O login e senha, né, no caso o login está aqui, e a senha é gerada automaticamente para o usuário. Ele recebe por e-mail esta senha. Ok? É isso.